Olá, vencedor, olá, vencedora. Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao EVPcast, que é o podcast da EVP Connect. Lembrando que a EVP Connect é uma empresa que contrata profissionais de TI para trabalhar nos seus projetos aqui em Portugal. Muito bem, e quando você vem trabalhar, morar e trabalhar aqui em Portugal, você é apresentado ou introduzido nesse novo ecossistema de diversos temas, assuntos e questões que surgem porque é tudo novo agora. Agora não é mais Brasil ou o país em que você estava ou está. Agora é Portugal. E o EVPcast ele surge para trazer luz nesses diversos temas que você é apresentado quando você vem aqui para Portugal. E no EVPcast já falamos sobre diversos temas fiscais, a educação para as crianças, a legalização, contrato de trabalho, Recebo Verde, fiscalidade. E o tema de hoje é um tema também muito interessante, porque acaba que é um alerta, um cuidado que você deve ter ao dirigir aqui em Portugal. Quer saber um pouquinho mais sobre como é dirigir em Portugal ou quais os cuidados que você deve ter para dirigir aqui em Portugal? Ah, meu amigo, então esse podcast é para você. A vinheta vai rodar e eu já volto. Voltamos com esse tema muito especial que é cuidado ao dirigir em Portugal. Por que cuidado? Na verdade, aqui você vai perceber que existem diversas situações em que você precisa ter atenção ao dirigir em Portugal. Por exemplo, temos aqui pessoas experientes na direção, temos pessoas aspirantes a motoristas ou a condutores, como fala aqui em Portugal. E se você está nos assistindo aqui no YouTube, dá um like nesse vídeo, clica no sininho, se inscreve aqui. Eu quero te avisar que esse material também está disponível lá no nosso canal do Spotify. E se você está aqui no Spotify, meu amigo, esse material também está disponível lá no YouTube. Lembrando também que estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também lá no Facebook. Sim, o Facebook ainda existe. O Zuckerberg agora lançou o Threads, mas nós não estamos lá ainda. Procure por nós, EVP Connect, Instagram, LinkedIn e o nosso site evpconnect.pt. Dado o recado, vamos introduzir o tema agora, porque o time está pronto aqui para atacar ou para me ajudar na condução desse tema, não é? Eu tenho aqui comigo a pessoa maravilhosa, motorista aqui em Portugal, motorizada, já está aqui devidamente... Né? Como é que chama isso aqui? Carta de condução. Ela pode hoje conduzir veículos aqui em Portugal. Poliana Machado. Quem que é a Poliana Machado? Olá, Rogério. Olá a todos. Olá quem está nos assistindo. A Poliana Machado é uma das responsáveis aqui pela EVP Connect. E hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho com esse tema, uma vez que eu tirei a carta de condução aqui em Portugal. Que isso, hein? Está habilitada a conduzir ligeiros aqui em Portugal. Temos também aqui a Fernanda Cruz. Quem que é a Fernanda Cruz? Olá, Rogério. Olá, pessoal. A Fernanda Cruz, ela trabalha aqui no financeiro, né? Muito da EVP bem. Também. Ela que paga as multas quando chega, gente. Sim, meu Deus. Sim. Principalmente as suas. Toma, curioso. E eu tô aqui hoje porque eu tô começando a conduzir. Olha aí. Carta de condução. Tá na autoescola, ou melhor, na escola de condução, como falam por aqui. Sim. Muito bem, muito bem. Temos também aqui mais um estreante, Leonardo Alcântara. Quem que é o Leonardo Alcântara? Olá, Rogério. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o Leonardo Alcântara, desenvolvedor web, e vim aqui partilhar um pouco da minha experiência como brasileiro com a CNH ainda. Partilhar aqui com vocês a experiência que eu tive aqui, umas boas, umas nem tão boas, aqui em Portugal. Muito bem. Vamos lá, então, prontíssimos para atacar o tema. Poliana Machado, você fez a autoescola, ou a carta de condução. Escola de condução. Como é que chama? A escola de condução aqui em Portugal. Passou tudo de primeira, pelo que eu me lembro. Sim. Né? Buscou uma autoescola e hoje já está a conduzir aqui em Portugal. Sim. Não é? O Leonardo, deixa me ver aqui. Ah, tem aqui ainda a sua... Não, mas isso aqui não é sua, não. Essa pessoa aqui não é você. Olha aqui, tem aqui o Leonardo aqui com a sua carta de condução CNH brasileira. Poliana tem aqui a sua carta de condução, que tem a validade de... Meu Deus, 15 anos. 15 15 anos?
15 anos. Caramba, do Leonardo, que é do Brasil, tem, deixa eu ver, 10 10 anos. anos. Ah, era 5, né? Aí Antes era 5, aumentou Bolsonaro para 10, mudou, né? o Bolsonaro aumentou. Ok. E temos aqui a Fernanda com um papel absolutamente diferente, que é uma licença de aprendizagem para a obtenção de carta de condução. Olha só, então, vamos falar um pouquinho hoje sobre esses 3 temas aqui. Olha aqui, ó, também. Carta de condução portuguesa, CNH brasileira e a licença para obtenção da carta de condução. Muito bem. Você que já dirige por aqui, e o que você acha da condução aqui em Portugal? Ela é diferente do Brasil? É mais agressiva, mais passiva? Tem mais acidente, menos acidente? O que você tem constatado? Põe aqui nos comentários, porque o que eu vejo por aqui, assim, a minha experiência por aí, né? Assim, Lisboa também. Não é nem de ver tantos acidentes tão graves. O que eu vejo muitas vezes, Léo, sabe o que é? São acidentes, assim, tipo de trem. Que bate 3, 4 carros ficam ali porque eu acho que eles andam muito colados, assim, um no outro, não dá distância. Mas essa é a minha percepção. E também acontece muito acidente, por exemplo, nas rotundas, ou nas rótulas, ou nas rotatórias, como fala no Brasil. É impressionante a quantidade de pequenos acidentes. Se você vê uma porta amassada lá do motorista, lá do carona, geralmente, atrás ou à frente, tenha quase 98% de chance de ter sido uma rotunda, aquilo ali. Você que nos assiste, que está aqui ou está no Brasil, o que você já ouviu falar sobre aqui a direção, não é sobre os motoristas portugueses, sobre a direção que também passa por eles, mas também de nós, estamos aqui dirigindo. O que você acha? É mais tranquilo, é mais ou menos? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje, não é? Mas eu queria saber, primeiro, da Fernanda. A Fernanda que iniciou aqui na autoescola, ou na escola de condução. Como é que foi assim? O que te levou, na verdade, primeiro, a dirigir? Eu sei que você já está em vias, eu vi que passou lá para mim assinar o financiamento da sua Ferrari, eu assinei com louvor, né, uma vermelha. Recebo. Mas aí você precisa estar habilitada, né, para fazer isso. Como é que foi assim, você chegar na autoescola? Onde você encontrou? O que precisa? Sim, eu fiz uma pesquisa, né? E depois de uma pesquisa, assim, de umas 3, 4 autoescolas ou escola de condução, eu percebi que o correto era arrumar uma perto do trabalho ou de casa. Então, eu optei aqui próximo. Ah, peraí. Então, naquele dia que eu estava ali embaixo, almoçando com o pessoal, olha como é que eu lembro das coisas, tá vendo? Que buzinaram, porque tinha um carro de autoescola que ia atropelar uma velhinha na passadeira. Era tu que estava ali embaixo? Não. Tem certeza? Não, ainda não. Ainda não. Não quero atropelar ninguém. Mas você dirige aqui perto, então, Laranjeira, Benfica? Sim, o primeiro dia, eu só peguei 2 vezes, por enquanto, né? Tá. O primeiro dia, na verdade, eu peguei aqui na rua mesmo. Que legal. Porque aqui é uma rua sem saída, então eu tive uma que praceta. aprender. Sim. E aí eu tive que aprender algumas coisas, então fiquei meia hora aqui, Que dando legal. volta. Se alguém saísse, coitado. Meu Deus, ainda bem que era sem saída, não tinha ninguém, né? Mas aí como é que foi, Fernanda? Assim, você chegou lá, o que te pediram de documentação? Quanto é que foi? Quanto tempo dura? Sim, eu cheguei lá, eles primeiro pesquisaram se eu tinha o título de residência, né? A R, Olha aí, tem que estar legalizado, então, né? Sim. Legal. Então, eu me R e depois eu fiz o teste, né, psicológico, para ver se eu poderia estar habilitada, né, ou psicologicamente. Pois é, sabe por quê? Porque queria agradecer ao Renato, ao Moisés e à Daiane também, que nos ajudaram, né, a montar aqui esse tema também, esse conteúdo. Obrigado, pessoal, vocês são incríveis, tá bem? E aqui no material que eles tiraram do IMT, diz assim, olha, quem é que pode tirar a carta de condução aqui em Portugal? A pessoa tem que tem que ter mais de 18 anos, viver em Portugal há pelo menos 185 dias, ter as condições físicas, mentais e psicológicas exigidas para tirar a carta, ou seja, o que fizeram contigo lá, não é? Não está proibido de conduzir, ou seja, nunca foi, né, para o tribunal, presa, aquelas coisas todas por conta de uma direção indevida. Não ter uma carta de condução de mesma categoria de outro país da União Europeia. Então, ou seja, esses são os itens básicos que vai estar na descrição, vai estar aqui na descrição desse vídeo, que foi tirado do site do IMT. É semelhante ao Detran aí no Brasil. Então, te pediram isso também lá, Fernanda? Sim, foi? sim, eu fiz um exame lá. Um teste que eles falam, que é um exame médico, né? Que foi rapidinho e na hora ele já fala se pode ou não. Então, mediante esse exame, eu fui lá, fiz a inscrição, paguei aí uns 750 euros. 750 euros? Ui. Sim. Parcelado de vídeo? Então, aqui boleto? eu
parcelei em algumas vezes, né? Se fosse Não, na verdade, eu paguei um pouco mais, porque eu parcelei. E como é que é esse parcelamento, Fernanda? Só para quem de repente está assistindo entender como é que funciona aqui em Portugal. Porque a maioria das coisas em Portugal não há o parcelamento 10, 6 vezes como no Brasil, né? Sim. Então, não foram todas as escolas de conduções que parcelaram. Que aceitaram, Sim. Essa daqui até que eles fazem 12. Caramba! Né? Aqui acho que eu achei na facilidade. Embora eu não fiz todas essas, eles fazem em 12. Mas quanto mais eu parcela, mais caro fica. Ok, né? Entendi. E, então eu fiz isso. E aí eu comecei e esperei, na verdade, 3 meses para chegar. Então, demorou 3 meses. Mas Sim, eles dizem que supostamente chegaria em quanto tempo esse papelzinho? Em 1 mês, no máximo. Só que sem essa licença de aprendizagem, eu não posso nem ter aula teórica. E que diferente, né? Porque no Brasil não precisa disso. Léo, lá no Brasil, pelo que eu me lembre... Só tendo o A instrutor pessoa do lado, vão para a estrada e vão embora Sim, lá. sim, Não precisa ter uma licença de aprendizagem para obtenção da carta. Não, aqui precisa. Precisa, Precisa, assim, no primeiro momento. Você não pode... Entrar no carro. Não, nem entrar no carro. Você não pode ter aula teórica sem você Que interessante. Um dia eu esqueci aqui essa licença. E eu tive que voltar para buscar. Olha aí. Polina Machado, passou por isso também? Sim. Tinha isso? Sim. É? A escola de condução é multada se tiver alguma fiscalização, ou se o carro for parado, ou eles tomam uma multa, né? E pronto, não pode. Não pode. E Caramba! demora mais ou menos 1 mês, só que o meu demoraram 3 meses para chegar. E aí você achando que fosse já dirigir para começar a pegar a Ferrari por aí, você ficou esperando 3 meses. 3 meses. E assim, até então eu comecei a fazer as aulas teóricas. Porém, agora eu comecei a prática, já peguei 2 vezes, né? Só que agora tem a questão das férias. Com relação, vamos voltar. Agora eu peguei a questão das férias. Porque agora em agosto, setembro e junho também, se eu não me engano, é época de férias. Junho mesmo, principalmente. E eu consegui fazer 2 aulas em junho e agora as próximas só em agosto. Meu Deus. E agora como é que funciona? Quanto tempo você tem para tirar essa carta? Você pagou e vale quanto tempo? 2 anos. Ah, 2 anos. Lembra que Poliana ficou ali bem... Eu tive que renovar essa carta. No limite, carta. né? No limite. Não, eu tive que renovar. Renovou? Venceu, 3 anos. 3 anos para tirar uma carta, foi, Sim, né? 3 anos. Por quê? Você achou muito difícil? O que foi? Não, é porque, assim, a primeira... isso é importante que a Fernanda fez de fazer uma pesquisa da escola de condução. Porque eu fui para a primeira escola de condução que eu achei. E como eles... Era como se eles fizessem mais uma revisão da matéria do que propriamente ensinar o código. Mas como é que se é uma escola vai fazer revisão? Como é que é? Pois é, então, tem que complicada, ensinar, né? Aí eu reclamei e tudo, mas não funcionou, eu troquei. Aí nisso que eu troquei, eu me mudei de lugar, e aí toda vez que você muda de autoescola, você tem que solicitar a autoescola que você está indo, a escola que você está indo, tem que fazer a solicitação da troca da licença de aprendizagem da morada que você estava anteriormente. Aí burocracia. Aí demora aí de 2 a 3 semanas só para chegar a tua licença lá naquela nova autoescola. Aí dali, quando chega, eles fazem a apuração de quantas aulas você fez na outra, para poder reaproveitar, né, a matéria. Então aí eu me mudei, aí depois eu me mudei de novo. Que nômade isso, gente? Eu me mudei 7 vezes aqui em Portugal. Meu Deus do céu, localidade. E aí depois eu mudei mudei de escola de condução. Quando eu fui para essa nova escola de condução, eu fiz todas as aulas teóricas, fiz o simulador, que é obrigatório fazer algumas aulas de simulador, que são 8 aulas. E depois você tem que fazer ainda mais aulas práticas antes de fazer a prova teórica. Ué, Fernanda, é isso? Você faz aula prática antes de fazer a prova? Sim. Eu já fiz as 8 de simulador, que a priori eu não gostei, não é a mesma coisa. Depois eu peguei um carro e eu vi que... Tem nada a ver. Nada a ver, né? Totalmente. Então já fiz as 8. E agora eu estou começando a ter a aula prática antes de fazer a prova. Teórica. Olha, Léo, no Brasil... Teórica. Você faz todas as aulas, logo no final já vai para a prova, né? Prática, a prova teórica, com a pontuação mínima. Passei, liberei essa fase. Pontuação não, você tem que acertar as X questões, imagina que tem que ser 30, né? São 30, você tem que acertar 21 pelo menos. Né? Cara, eu lembro que... Nossa, só isso. Aqui é 28. 27. Cara, eu lembro... Só pode errar quando 3. Quando eu fiz era 21. Só pode errar 3. Sabe quanto que eu acertei, cara? 21.
fiquei ali na Eu marca. fui ali. 22. Eu reprovei uma vez, esse 19 na primeira vez. Quando fiz, Não, fui de foi primeira, 22. mas fui na marca ali, 21. E você, Poliana? Eu, a primeira eu passei lá no Brasil, eu passei direto. Você tirou quanto? Eu não lembro, mas eu não lembro que era 21, não sei. Acho que foi Não 28. lembro que eu não quer falar. Não lembro. Não, e aqui? E aqui foi quanto? Aqui são 30, né? E eu errei uma só. Nossa, rapaz, você é muito inteligente, menino. Vou passar também assim. Vai E a ser, Fernanda Fernanda. já acertou? Ah, não, você tá aí no processo. processo, Não, mas eu posso- Fernanda vai... Tirar de letra. Você tá 30, com certeza. Espero, Muito velho. bem, muito bem. Essa é nova, eu não sabia. Achei caro, 750 pratas. Eu não paguei esse valor. Você pagou quanto, Poliana? Eu paguei 500 euros na altura. Ah, mas isso tem tanto tempo. Foi mais tempo. Não, também. foi em 2022. Porém, mas o ano. valor depois... Mas o valor Não, Sim, foi em não. 2022 que eu paguei. O início do processo. Lá no começo de 2017? Não, mas aí... 13? Não, mas aí o que acontece? Por exemplo, essa... Eu já paguei muito mais do que eu paguei outra É isso que eu tô dizendo. Mas Se for calcular eu- tudo, se for calcular o Não, total. 15 se for autoescola, calcular- mano. Se eu for calcular todas as autoescolas, ok. Mas assim, a última autoescola que eu fiz, eu paguei 500 euros. Você teve que fazer tudo de novo? Eu trouxe as aulas de... Ela parcelou. A participação Tanta dela. nenhuma, Fez... outra- É, parcelou diferente. Fui parcelando também as aulas. Fui trazendo aula de uma, aula de outra. Mas, no fim, assim, o pacote tudo foi 500 euros. Né? Pronto. Tem algumas que são, aí tem aquela meio que uma pegadinha, né? É 500 euros, mas não contabiliza, por exemplo, o exame, que o exame é 80. Mas isso também aqui no Aí, Brasil. o dela no já Brasil, deve compor tudo, Tudo, 50 tudo, até tudo, o- já os até o exames. Pronto, então Tem é algumas isso. que é. tem Mas isso. até se você trocando de autoescola, até sendo da mesma rede, porque aqui tem, eu já vi que tem muita escola de condução que é a mesma, Aham. em vários lugares. É a única Quando que eu- você sai de uma É, para a não Foi mesma. uma Sei, só que eu já não vi sei. aqui que é igual. Porque pelo que eu sei lá no Brasil, a pessoa, se ela está na autoescola daquela empresa, ela vai para uma outra cidade, ou até para um outro bairro mais longe, e tem aquela mesma autoescola, a mesma Ela empresa, pode rede. fazer lá. ela continua. Assim, Continua. claro, tem um Aqui não. processo ali para ler Aqui tudo. não, faculdade, aqui, né? aqui eu acho que não, Aqui porque é até o mesmo nome. no IMT você está cadastrado naquela autoescola, naquela matrícula e é bem complicado. Ah, não, eles têm que mudar, no Brasil também tem É. que mudar para Não, aquela legal. autoescola, só que não tem Aí eu custo. mudei de novo de autoescola Aham. porque a pessoa que estava na condução lá comigo foi muito Não, grossa. não, pera. Vou dar uma pausa aqui. Porque talvez você que está nos assistindo, você está assim, cara, mas qual será que é a diferença da... Ou melhor, eu posso dirigir com a carta brasileira CNH em Portugal? Será, por quanto tempo que eu posso dirigir? E aí eu queria que o Léo transcrevesse aqui por que você está hoje, você veio para cá hoje com essa carta aqui. Você precisa te parar hoje na rua e dizer assim, meu irmão, Eu tenho. por favor, cadê a tua carta de condução portuguesa? Não tenho a carta portuguesa, mas também não teria nenhum problema. Porque como eu estou legalizado aqui, se eles me pararem, eu posso apresentar a minha autorização de residência, né? A R, título Ou de seja- residência, junto com a minha CNH. Ou porque- seja, você estando aqui, no período, estando numa condição legal, você pode não dirigir. importa o período. Então você que nos assiste, de repente tem essa pergunta. Eu sou brasileiro, estou em Portugal há 3 meses. Posso usar minha CNH? Pode. Você vai usar o passaporte do lado. Não é isso aqui, é o passaporte. Depois, se você estender a sua permanência por mais 3 meses, que é o período total do visto de turismo, que são 6 meses, você pode dirigir sim com o seu passaporte. Agora, passou esse período, a sua condição não está mais legal, você não pode mais dirigir sem estar legalizado. Ou seja, a lei atualizada agora lá no site do IMT, que foi de onde nós tiramos o conteúdo base desse podcast, é que você não pode dirigir se não estiver legalizado ou com a sua condição, né, em dia aqui junto ao SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Tá bem? E aí você pode dirigir até a validade da sua carteira de motorista do Brasil. Agora, tem vantagens e desvantagens. Essa é uma vantagem tremenda. Você não precisa passar para cá, gastar um dinheirinho para trocar, IMT, nada disso. Agora, existem também algumas desvantagens, não é? Por exemplo, isso é para Portugal. Então, se você ultrapassou os 6 meses como turista aqui em Portugal, né, na União Europeia, e você vai tentar dirigir na Espanha, se te pararem lá, você não vai estar numa condição legal, você vai ser multado porque você está dirigindo sem estar legalizado. Isso vale para os demais países também da União Europeia, tá bem? E uma outra desvantagem que o Léo falou para mim nos bastidores é que quando você vai fazer o seguro do seu veículo, Que é sempre obrigatório.
Tem que ter. Que em Portugal é obrigatório, né? Embora seja muito mais em conta, né, do que no Brasil. O Léo me disse aqui que teve uma experiência de que, ao apresentar a carta de motorista do Brasil, cobraram mais caro no seguro do que se fosse uma carta portuguesa. Então, tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que a praticidade eu posso dirigir em Portugal, né, sem nenhum problema, até vencer, estando com a condição legal. Agora, a desvantagem, por exemplo, é o valor do seguro, e se você for para um outro país da União Europeia, você não pode conduzir, tá bem? Se você conhece alguma outra desvantagem ou vantagem, põe aqui nos comentários para a gente criar nesse episódio uma rede do bem. Muito bem, Léo. E se por acaso acontecer, imagina que eu estou aqui, cheguei, estou trabalhando e de repente esqueci que minha carteira do Brasil venceu. O que acontece, Léo? Você pode de repente dar um exemplo para gente? Aí acontece um problemão. O que acontece, Léo? Fala pra gente. Você vai tomar uma multa. Vai tomar uma multa? É como no Brasil, você andar com uma carteira sem validade, eles vão te dar multa, não tem jeito. E tem que arrumar um motorista para dirigir o seu carro para sair dali, né? Se a polícia te parar na rua, você tem que arrumar alguém que tenha uma carteira válida. Então conta aí, quanto fato, Léo? Quanto fato? A minha experiência. Quanto fato? Bom, eu estava dirigindo, já estava legalizado, já tinha meu título de residência, mas a minha carteira, a minha CNH estava vencida. Isso foi em agosto do ano passado, 2022, e ela tinha vencido em fevereiro de 2022. Então já estava um tempo vencido. Gente, o Léo tem um filho pequeno, sabe? Noite sem dormir, é muita coisa. É muita coisa na cabeça. É desenvolvedor web, trabalha demais. Mulher grávida ainda. Mulher grávida, depois o filho nasceu, sabe? Esqueceu de renovar a carteira. Foi uma loucura. E aí? Mas aí daí a polícia parou, não foi nem uma operação stop, né? Que é a blitz deles aqui. Não foi nem isso. Ele encostou mesmo do meu lado no semáforo e falou, olha, encosta ali, assim que o semáforo abrir, você encosta ali à direita. Falei, tá bom. Fui lá, encostei, o carro estava tudo certo. Tava com a esposa do lado, tinha o seguro, tava a revisão do carro tudo certinho. Só a minha carteira que estava vencida. Tinha caducado, como fala aqui, né? Isso, caducado, exatamente. E ele... Bom, e aí ele falou, pronto, tem que te aplicar a multa, não tem jeito. Na verdade, ele nem aplicou a multa na hora. O que ele fez foi me dar um papel para eu ir ali no Parque das Nações, naquela negócio da justiça lá. No outro dia já, isso foi no domingo, na segunda-feira eu já fui lá, já estava agendado e tudo. Aí quando eu cheguei lá que foi dado a multa. O que eles relevaram, vamos assim dizer, pelo fato da minha esposa estar grávida, eles não exigiram que eu trouxesse ali alguém habilitado para levar o carro. Mas eles falaram que numa outra situação, se não fosse pela minha esposa grávida ali do lado, eles iriam ficar ali até alguém chegar. Nessa hora a esposa, ai meu Deus, rompeu a bolsa, vambora. Corre. Não, ela nem fez nada, ele só viu mesmo que ela estava grávida, uma barriga bem grande. Então ele acabou que, não, pode ir agora, mas chega em casa, larga o carro ali e pronto. Léo, enquanto você não renovar... E essa multa foi mais ou menos do que o valor que a Fernanda pagou aqui na Foi menos, mas foi perto. Foi perto da Poli, foi 450 euros. Meu Deus do céu. E aí não parcela, né? Não parcela. O que eu consegui... Meu Deus. Também desenvolvedor web, a moradeira esteticista, ganha bem demais. Não sei, para ele é café. O que eu consegui, graças a Deus, foi que o advogado da empresa que eu trabalho fez ali como é que chama quando é... esqueci como é que fala, até no Brasil tem recorrer. Fez um recurso. Isso, fez um recurso lá, explicou a situação da mulher estar grávida, de conduzir para ela e tal. Aí eles reduziram pela metade, ficou 225. Mas tive que pagar. Não é nem pago uma multa. Você faz uma doação para uma instituição que eles determinam e daí você envia um comprovante para eles. Ok. Tá. Muito bem, Léo, que experiência incrível, né, rapaz? Para eles que angariaram o recurso, né? Para eles foi ótimo. E eles me alertaram, num reincidente não teria nenhum tipo de, mas peraí, de ajuda. Né? Dessa carteira aqui. Essa carteira tua, mas continua sendo a brasileira e está com validade. O que você fez? Eu tive que ir para o Brasil. Tive que comprar uma passagem às pressas. Meu Deus. Para não correr mais risco. Porque Aí você foi no Brasil? Fui no Brasil para renovar, só para renovar. Deixei minha esposa grávida aqui sozinha. Rapaz. Tive que ir só para renovar, porque eles alertaram que no reincidente não perdoariam nada. Aí eu teria problemas com umas consequências maiores, né? Tipo cadeia, prisão e tal. Acredito que não chegaria a isso, mas de repente reter meus documentos e até... A multa ser mais cara. A multa poderia ser maior. Caramba, você foi no Brasil, trocou, no Brasil. E agora você foi alcançado pela nova lei que foi, né, aqui em Portugal, colocada em prática, que a gente pode dirigir com ela até ela caducar. Para os países porque antigamente PLP, não era assim. Não, assim, o acordo com a CPLP, verdade. Que é o acordo do Brasil com os países de língua portuguesa. Exatamente. Eu lembro que no meu tempo, isso foi 2016 que eu cheguei, 17 ali mais ou menos, eu
dei entrada no IMT para troca da habilitação, já estava legalizado e tal. E aí você recebe um papel, tipo aquele que você faz no CEF, com uma foto e tal. Sim. Você recebe uma permissão provisória. É isso. Mais ou menos isso que aqui tem a Fernanda, mas com a minha foto folha, e tal. Né? E aquilo ali demoraria 6 meses, né? Só que aí, toda vez que eu ia ao Brasil, eu tinha que dirigir no Brasil. Eu dirigia no Brasil, levava um carro para lá. Mas aí como é que eu dirigia se minha carteira estava... Aqui, eles pegam. Aqui que o boneco fazia? Eu ia lá no MT, lá em Setúbal, Margem Sul, dizer, olha, eu vou ao Brasil, eu preciso pegar a minha carta, porque lá eu preciso conduzir. Aí a senhora, é sério? Eu falei, é seríssimo. Mas então não pode, para quem vai parar tudo? Eu falei, senhora, eu tenho que dirigir lá. E foi assim umas 3 vezes. Só que toda vez, na terceira vez é que eu dei conta do que estava acontecendo. Então imagina, meu processo entra numa fila. Iniciava. Né? Numa fila. E aí o Rogério ia lá e pegava, opa, eu vou precisar. Aí a senhora, o sistema, pelas razões próprias deles, quando eu voltava do Brasil, uma semana depois, 2 semanas, ela não colocava no mesmo lugar. Não. Ela ia... No início. That starts again. Tudo de novo. Exatamente. Eu fiz isso 3 vezes. E é por isso que a minha carta de condução demorou 1 ano e meio, todo o processo chegar. Ao ponto de... caducou o prazo que eu tinha, que antigamente, depois de legalizar, você tinha até 1 ano, uma coisa assim, para trocar. Sim, isso, Caducou esse tempo. E aí eu já tinha que fazer a prova. Chegou para mim uma carta lá em casa, eu não consegui fazer uma prova. Aí eu gelei. Porque os termos aqui são diferentes do Brasil. Exatamente. Eu falei, cara, e agora como é que vai ser, velho? E aí, na semana seguinte... Aí eu não consegui ir na prova. Eu tinha reunião, alguma coisa assim. Tipo, chegou na quinta-feira dizendo que minha prova era na terça. Falei, não consigo. Peraí. Não dá nem tempo de não dá nem tempo de me preparar. Como é que eu vou, né? Não, estudar, não dá. E aí eu remarquei. Quando eu remarquei tipo, mais para frente. Aí saiu uma lei nova, dizendo que não precisava mais. E aquela lei valia para 3 anos para trás. Aí eu fui alcançado. Nossa, foi só trocar. Eu falei... Salve pelo gongo. Salve. Mas hoje você nem precisaria fazer isso, né? Quando você fosse pro Brasil... Não, mas eu falo, se você indo pro Brasil, tem que pegar a sua carta. Tem um aplicativo. O aplicativo da carta da CNH. Do Brasil, digital. A polícia aceita, né? Porque a carta continua no aplicativo. Você chega lá no Brasil e mostra a CNH. Você é moderninha, amigo. Eu sou old school. Não, mas tempo era papel. Isso é novo também. Não tinha em 2017. Né? Isso tem aí desde 2020, eu acho, 22. 21. Acho que o Bolsonaro colocou lá. Foi também Bolsonaro. Legal, sim. interessante. Mas sobre esse assunto do Léo, quando é reincidente, eles suspendem. Você tem que ficar 2 anos sem dirigir. A suspensão do direito de dirigir. E aí, Léo, a Poliana, ela fez... 2 anos sem dirigir, a Poliana, dirigir em Portugal. A Poliana pior, tirou né? a carta dela de condução. Você pensa o que é uma pessoa do seu lado, dizendo o que pode, o que não pode. Sim. Limite de Eu precisava velocidade. estudar, Ela conhece né? tudo aqui, né? Cara, ela já pergunta a lei, ela sabe tudinho. Passou, você vê, ela Como errou um. Como entrar numa Que eu rotatória. não sei por como Você vê exemplo. que ela foi, falou? eu gostaria de saber. Ela errou uma questão de 30, então assim... Porque IMT, precisar me de diz lei... qual que foi meu erro, por favor. Cara, porque ela não está conformada que ela errou uma, velho, sabe? Ela é dessas. E aí, assim, ela conhece bastante, chega a ser chata, a pessoa chata do seu lado. Fala assim, quer dirigir aqui um pouquinho? Aí, não, porque ela vai diminuir a velocidade, mas é outra história. Pronto. Eu que sei. A Fernanda que sabe das multas que chega aqui. Olha, então, mas como é que foi, Poliana? Você, semelhante a Fernanda, você está um pouco à frente. Você já passou, tem aqui em mãos aqui um título de condução, uma carta que vale por 15 anos. Sim. Mas no Brasil tem a permissão, que é 1 ano. Como é que funciona aqui a permissão? Né? A provisória, né? Então, aqui em Portugal, a provisória são 3 anos, não é 1 ano. E a tua já tem quanto tempo? Deixa eu ver aqui, Então, 22. só Ih, tem vai 1 ano. fazer... Fez 1 ano agora, mês passado. Fez 1 ano. E aí você fica com essa mesma carta. Essa já é uma carta permanente. Ah, é verdade. Só que no Brasil tem que trocar, né? Eles dão uma nova, enviam uma nova. Se eu tiver alguma infração grave, né? Ou 2... Recorrente. Não, 3 leves. 2 graves e uma muito grave. Se fosse eu, já tinha perdido. Eu perco o direito Dentro e só desses posso 3 dali a 2 anos tentar tirar tudo de novo. Aí tem que tirar tudo de novo. Mas são 3 anos assim. Por exemplo, ultrapassar um sinal vermelho, não parar no stop, já perde a carta. Já fiz. Eita, eu já tinha perdido a minha. Mas olha, você achou difícil assim? Porque imagina... eu lembro que você estudava, tinha um aplicativo, um site que... chamado O Bom Condutor. Olha, você quer vir para Portugal, passar por esse processo, ou está aqui, eu vou colocar aqui na descrição depois o site do O Bom Condutor, que é um simulador
que ajuda muita gente a Sim. entender algumas coisas. É tipo Não, um estudar, simulador, entender, estudar, não, né? estudar, Mas estudar e entender, né? As coisas daqui, desse lance aí da carteira de motorista aqui de Portugal. Mas você achou alguns termos assim diferentes? O que você... Eu fiz a autoescola no Brasil, né? Então, para mim, foi um pouco difícil porque você acaba assimilando, né? Associando. Eu fico pensando, se foi difícil para você e você errou uma, cara, eu não passava nessa prova. Não, você não Eu não passava? passava. Não passava. Eu também Porque Não passava. jante, que dizem aqui Já- que é roda, para mim é de Era- noite. era Que jantar. jante, eu vou lá jantar, sabe? Jantar. Tem essas coisas. Então, eu não sei se eu passava, cara. Berma, encosta na berma. Que é berma, gente? Cadê essa Berma. mulher? Não, Que berma é horror. acostamento. Parece... O que mais tem os termos aqui, Poliana? Tem muito diferente. Ó. O pedestre é peão, a faixa de O pedestre é motorista é passadeira. condutor. Aí tem marcha Rotatória. atrás, inversão Marcha de atrás marcha. é Marcha atrás marcha é ré. a marcha A ré. ré. calçada, é passeio, Passeio, depois o freio não é freio, é travão. travão de mão. Aí tem travão de mão. Rotatória. A Rotatória. seta. A seta é pisco. rotunda. A seta é pisco, não é seta. Dá seta. Não, liga o pisco. Então, liga o pisco. É Pisca, mais complicado. pisca aí. Enfim. Então, acaba que é bem diferente os termos, mas depois que você, né, pega, assimila, é mais tranquilo. O que para mim pegou muito foram as regras, né? As regras são bem diferentes. E, assim, em Portugal, diferente do Brasil, a faixa no chão é sempre igual, né? Cara, A isso é linha louco. ela é igual. Então, alguns lugares você não sabe se vem Eu carro já do outro quase lado bati ou de não. frente com o Sim, caminhão. sim, por isso. Eu também. Quase. Foi. Porque é tudo branco as faixas. Eu já entrei na contramão No por causa Brasil disso. é padrão. Amarelo é mão dupla. Isso. Contínua, você pode passar. A contínua não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. A picotada, né? Você Pode. pode. Isso. Aqui não, tudo branco. No Não, aqui começo. também tem a picotada e a contínua. Mas é branco. Mas é tudo branco. Então como é que não eu tem cor sei? diferente. Então, assim, eu lembro uma vez, estava até contigo e com teu irmão. Eu fiz uma ultrapassagem. Não fiz ultrapassagem. Tava subindo. Você tava achando que tava na mão certa, tava Mão na mão certa. errada. Aí eu tô vendo que lá ao Vem a fundo luz. era assim de tarde, era um crepúsculo, daquele meio entardecer, sabe como é que é? Você tá rindo, Renato? Eu vi Jesus de perto nesse dia. Ele falou pra mim assim, agora não, volta É a volta hora. Venha. pra faixa. Não, o caminhão do lado começou a buzinar pra gente. Do lado. Porque Tinha um caminhão do lado. Tinha um Tava caminhão. ultrapassando o caminhão. Ultrapassou o caminhão. Mas continuou como se tivesse. Não, aqui é pra como se caminhão. fosse dupla, né? Aí o caminhão, mamá, falei, tô passando, irmão, segura aí. Aí lá na frente veio um caminhão também piscando pra mim. Eu falei, cara, o cara tá piscando. Mas Ele eu falei, tá. Não, ele tá na nossa faixa. mas de longe eu falei, cara, tá na outra faixa. E tá piscando. Eu falei, cara, e eu mal tinha passado o caminhão aqui do meu lado. Tá ligado Nossa, aqui? foi Entrar, bem- Eu falei, pá, então, mas entra na minha faixa, não tá? Eu falei, cadê a minha faixa? Puf. Jesus assim, agora Perigo. não, meu filho, agora não, volta. Foi Volta pra faixa. Porque a faixa era branca. Então, você que nos assiste, olha, atenção. Aí como é que eu sei se é mão dupla ou não? Nas placas de sinalização. Que a Dá gente não tempo. olha pra placa. Eu não olhei pra placa. Eu olhei pro chão. Sim. Era branco. Que é o costume. Bora, meu irmão, bora lá. Mas aí atenção às placas. Por isso, que você me disse nos bastidores ali, e das que já falamos aqui também, é que faz a parte teórica. Então, antes de fazer a prova teórica, você faz 16 aulas 16 práticas. E a Poliana falou, não, isso é muito interessante porque Porque você assimila melhor as placas, você assimila melhor as regras, né, de trânsito. porque que vai fica ali o sair na instrutor teórica. perguntando, essa placa aqui Isso. pode? Ou seja, você acaba Eu que posso você- fazer isso, eu posso fazer Aham. aquilo, enfim. Você E acaba ela tirando, falou assim, tirando se eu te- Tira dúvida ali, né? Ela falou assim, e se na eu te prática, mandasse né? para a esquerda agora, você poderia ir ou não? Aí eu parada com o carro, olhava assim, tá, posso? Ela, Tipo não, vestibular, não pode, sim, não, ó. justifique sua Sim, resposta, claro. Aí ela né? falou assim, não pode, olha ali, ó, tem uma placa ali dizendo que Olha é, lá, que é sim. contramão. Tipo, no caso não é contramão, aqui é... Tá, me esqueci. Não É proibido passar ou entrar ou virar. São os termos, viu? São os Tem termos. muito termos, termo são termos diferente, diferentes. muito termo. E as placas também aqui não ajudam muito. No Brasil, a placa era uma coisa meio que você associava já. Na Sim, já placa, sabia. o símbolo da placa já te Aham. fazia lembrar. Agora, aqui as placas assim, tem uma placa que é redonda e branca, não tem nada. Uhum. Aí, o que significa isso? Pra que é? Aí você fala, tem outra que é vermelha e tem um traço no meio. O que significa isso? Uhum. Então, tipo assim, essa do traço do meio você não pode Não pode avançar, é entrar. contramão. No Brasil parece de mergulho.
contramão aqui, é tipo do mergulho no Brasil, aquela vermelha e branca. É tipo de mergulho do Brasil. E aí você fica, caramba, será que tem mergulhador aqui? Não, você não pode avançar mesmo, senão já era. Então, assim, é muito difícil e tem muita placa. Muito mais placa que no Brasil. Aqui tem muitas instruções diferentes. Mas peraí, você... E coisa até que eu acho que não tinha necessidade. Por exemplo, quando você está na autoestrada, tem umas placas que tem uns riscos, assim, não sei se você já viu. Já. Tem 1, aí tem 2, aí tem 3. Aí você pensa, uma pessoa que nunca estudou a escola de condução. Cada faixa daquela... Aqui em Portugal. Significa 300 metros. Cada risco daquele. 100, né? Tá dizendo... 150. 100. Não, 100. 100 metros. 100. E aí, tem 3 riscos. Faltam 300 metros para a próxima saída. Aí tem 2 riscos. Hoje, gente. Eu também eu aprendi hoje. Eu aprendi agora. Mas são mais metros. Eu não falei que ela era boa nisso, Renata. Eu falei, ela estudou, cara. Ela estudou. E aí, então assim, para uma pessoa que não estudou a escola de condução em Portugal, por exemplo, Léo, como que ela vai entender que aquilo ali está significando que tem uma saída a 300 metros? Ninguém vai saber isso. Não vai. Eu não Não sabia. vai. Aprendi agora. Não tem como. Às vezes você olha e você vê um risco e você fala assim, o que significa esse risco? E agora 2 riscos, 3 riscos. E aí você fica meio perdido. Aí tem, não sei se você viu na estrada também, que tem uns quadradinhos assim, pequenininho, com os números. Aquilo ali é o quilômetro que você está. Então, tipo assim, pra que eu quero saber qual quilômetro que eu tô? No Brasil tem também. Tem umas coisas que você fica meio assim. Não, mas aí o quilômetro ali tem uma situação de, por exemplo, de emergência. Pra falar naquele quilômetro. Por exemplo. É útil. Ou de repente, para os old schools que usam mapa, saber em que quilômetro está do mar. Sim, também. Mas no Brasil também tem. Pronto. Então, pessoal, isso é para você perceber os cuidados, ou o cuidado ao dirigir em Portugal, que é muito importante. Então, se você está curtindo esse vídeo, me envia para alguém que está por aqui, que quer vir para cá. Se você tem algo a acrescentar, põe nos comentários. Vamos criar desse podcast uma rede do bem para a gente conseguir entregar esse conteúdo para quem precisa, não é? Porque, olha só, essa cartaz de motorista, por exemplo, que a Poliana tirou, ela pode dirigir, tem aqui atrás o símbolozinho, ela pode dirigir moto de 50 até 125 cilindradas. Você pode dirigir carrinha com 7 lugares. Olha, já pode fazer, de repente, um transfer para a escola aí, de repente, ganhar um dinheiro. No Brasil já é diferente, um pouquinho diferente, né? E é interessante que ela vai da categoria AM até a categoria T. T, acho que de propósito, de trator, que está aqui o desenhozinho. Tem um desenhozinho aqui atrás dizendo o que você pode. Mas no Léo também Brasil tem. Já é bem menos, mas é bem menos a diferença. E é bem menos, verdade. Isso também, para a prova, é terrível, porque vai acumulando. E aí ele fala assim, se a pessoa está tirando a carta para a categoria D, quais ela pode dirigir? Nossa, vá. Não, mas aqui vai acumulando, né? Você tem que saber. Sim, mas tem que lembrar. Não, mas não é acumulando. Tipo, tem umas que pode, outras que não pode. Então, São mais coisas para lembrar também. É mais regra. Sim, no Brasil é A, B... Acabou. Gente, na boa. Tira a sua carta no Brasil. No Brasil. Tira no Brasil. Não, gente, vem pra cá. Sim, E aqui, no Brasil, e chegando aqui, só troca. Que aí vai no MT, a Gina paga um examezinho lá, acho que é 30 euros lá, faz o exame de vista e tal, exame médico, numa boa. Até porque, se você for tirar aqui em Portugal, tenha atenção, cuidado, porque os termos são muitos. Então, assim, eu acredito que valha mais a pena, dada também o choque cultural, né? Você tentar já vir para cá habilitado. Agora, não deu jeito, estuda. Aqui na descrição desse vídeo tem aqui um site chamado Bom Condutor, em que você vai conseguir perceber lá o que quer dizer alguns termos, porque você vai aprender, você é inteligente. Agora, vai demorar um pouquinho para assimilar, né? Essa aqui é a verdade. Diz, Poliana. Não, e também, assim, tirem no Brasil, que pelo menos na região que eu moro, a prova prática, ela era um circuito já programado, né? Então, e tem isso também. Na época que eu fiz no Brasil, era no próprio parque do Detran. E tinha lá, você já começava a fazer baliza, aí você já sabia qual era o circuito que você ia fazer todinho. Então, você treinava naquele circuito e estava tudo certo. Então, tipo assim, era uma coisa que você treinava e já estava. Aqui, não. Quase, né? Aqui, você chega lá no lugar para pegar o carro. E aí tem um computador que sorteia o trajeto que você vai fazer. Eita. E o trajeto que você vai fazer são 40 minutos de prova.
Nesses 40 minutos, eles têm lá tudo que a gente é obrigada a fazer, né? Aí tem aquele negócio, troca condutor, faz baliza. Se for mais gente, né? Se tiver mais gente, troca. Não para, troca condutor. Não troca? Só depois, no Brasil, não, tem que comigo. terminar. Comigo a gente termina a prova e aí a outra pessoa volta com o carro. Mas não tem um tempo a prova. É obrigatório 40 minutos, é obrigatório. No Brasil 40 não, minutos. no Brasil não. Eu fiz No Brasil, no meu tempo não tem tempo. Também foi 2002, né? No meu tempo também não. Não, no meu tempo também não teve. Renato, você Não, que foi tirou 2013. a carta lá em Campina Grande. Como é que é? Lá na Paraíba? No circuito também não tem tempo, isso era um condutor. Não tem tempo, né? Ah. Eu lembro que quando eu fiz, não tinha tempo. Nós saímos com... Primeiro tem que fazer a baliza. Sim, Sim. baliza Fazer a baliza, se não fizer, De cara, né? nem avança. Aí tinha aquela marquinha aqui na coluna, aquele Isso, aí tem macetezinho os e tal. macetes e tal. Retrovisor, o carro por dentro, tudo marcado, né? Vira aqui, tira o pé, tudo por dentro. Trocou de carro, já era. E aí, o que aconteceu? Fiz a baliza, saímos para fazer o circuito, né? E aí, ao meio do circuito, para aqui que vai pegar aquela pessoa ali. Aí troca de condutor? De condutor, não, de instrutor? De fiscal. De fiscal. Aí a pessoa sai no banco de trás e outro cara entra. Pra quê? Pra gente parar, armar a seta, parar o carro em ponto 1. Tem todo ali Por quê? quase treta rolando ali já, pra você não ficar ligado, reprovar ali mesmo. Sai, a pessoa continua o circuito e você volta, põe o carro na baliza de novo e aí tá feito o circuito. Pelo menos foi assim em 2002. O meu em 2013, em Curitiba, no Paraná, foi diferente. Eram 3 pessoas que iam fazer, ou seja, um já estava no motorista e os 2 já estavam dentro do carro atrás. 2? Os outros 2 que iam fazer. Que ia fazer a prova. E o instrutor no... Que pressão, hein, velho? Carro cheio. E o último que faz a baliza já sai pra rua, né? Faz dentro do Detran, do parque, estaciona, tá? O último que faz a baliza já sai pra rua. Então eu lembro que eu fui o último a fazer a baliza e já fui pra rua. Só que eu dirigi, entrei em 2 ruas, dirigi coisa de tipo 5 minutos. Rapidinho ele já foi... mandou encostar. Que maravilha. Só que ele fez uma malandragem, mandou encostar num ponto de ônibus. Então aí eu vi que ali era um ponto de ônibus, passei e encostei. Então eu acho que lá no Brasil eu acho que é muito pelo instrutor mesmo. Ele que decide o tempo. Se ele vê que você já, o cara já sabe dirigir. Regras certinha, não quer... O cara já sabe dirigir e tal. E o que eu reparei, daí trocou a pessoa, eu saí, fui pra trás. 5 minutos, cara. Foi 5 minutos, foi muito rápido. Foi muito rápido. É um miojo. É um miojo, cara. Ele viu rápido. É porque ele viu que eu já sabia dirigir. Então ele viu logo. Fez algumas pegadinhas, trocou pro outro, tanto que o outro rapaz que foi depois de mim, ele quando mudava a marcha, o carro dava sempre dava aquele soco. Ele andou com esse rapaz até parar esse soco. Quando o rapaz conseguiu acertar a embreagem e deixou de dar esse soco, aí ele aprovou o menino. Então o menino foi quase 15 minutos andando e eu fui 5. Pra prova, dando um tranco na embreagem. Quando trocava de marcha, ele dava o tranco no carro. Trocava de marcha, dava o tranco. Então, e o instrutor foi gente boa, porque ele deixou até ele se acertar. Quando ele se acertou... Senão reprovava, se calhar, né? E aqui, na prova, são 40 minutos e a gente é obrigado a fazer certos movimentos. Então, por exemplo, a gente tem 2 tipos de baliza, né? A baliza normal e a baliza na vertical e na horizontal. Sim. Aí depois nós temos, eles são obrigados a gente pegar uma autoestrada, sair da autoestrada. Aí também a gente tem que fazer rotunda. É obrigatório de fazer rotunda. Rotunda é complicado. Não tem uma... Se você não sabe o que é rotunda, nós temos uma websérie que vai estrear, já está aqui no canal, dá uma olhadinha lá, que chama Na Rotunda, que fala sobre os lugares para morar aqui em Portugal, lugares alternativos a Lisboa e Porto, os grandes centros. E chama Na Rotunda, porque Portugal é conhecido pelos motoristas de aplicativos e taxistas como o país das rotundas, que são as rotatórias, ou rótula, né, que chama aí no Brasil. E, cara, o que tem de acidente nas rotundas é impressionante. E às vezes é umas pancadinhas, às vezes é pancadão, porque é uma loucura. Nem os próprios portugueses se entendem bem na rotunda. Imagina você que está vindo daí para dirigir aqui. Então, é muito importante perceber, dirigir com cuidado. Então, o tema desse podcast não é para te assustar, é para te dar orientação para que você não passe apertos financeiros de pagar 450 numa multa porque esqueceu, né, de renovar. É para você escolher uma autoescola próxima do seu trabalho. É para você também, dentre outras coisas, vir para Portugal e vencer aqui de uma maneira completa, não é? Porque a Poliana, me lembro bem também, que a Poliana entrou numa certa crise automotiva. Porque ela falou assim, não, eu não quero mais saber de dirigir carro manual. Ou eu passo a marcha ou eu seguro o volante. Era tipo isso. Era verdade. Eu falei, amor, é assim que funciona. O não, é muita coisa pra ver. Ela falou, já tem a placa. Espelho, tem placa. Não, mas é sério, olha, pense.
como aqui justificar, era justificar. muita informação, você prestar atenção na placa, ver o que você pode fazer, olhar retrovisor, marcha. Ai, pra mim era muita coisa. É a vida, gente. Eu sei, ué, mas pronto, era muita coisa. A gente tem que andar e né? respirar, sabia? Até- Esse é o E tempo, tem é escola assim de condução que tem funciona. carro automático. Não, então, tem... No Brasil, Aí, esse é um ponto também, aí é que é o Brasil não tema. tem. Aí ela falou assim, eu vou tirar a carta só de carro automático. Eu falei, amor, não faça isso. Quando for ao Brasil, você vai lá no carro automático, é muito mais caro. Pensa aí, como é que... Não, mas né? Resumindo, ela se convenceu de achar uma escola em Portugal, em Lisboa, que tinha só... ela te habilitaria para dirigir carro automático. Aqui tem E essa ela opção. encontrou, cara. Não, São mas poucas. Tá bom. São São poucas. poucas que tem, mas há porque na lei, né, diz que a pessoa pode ter direito a tirar uma carta de carro automático. Uhum. Então, assim, ela não pode dirigir um carro manual, ela só vai poder estar habilitada para dirigir um carro automático. E aí ela conseguiu essa autoescola. Sim, consegui, Isso. mas aí eu não consegui fazer, né, a autoescola. Aí foi mais um ano. Mas isso é uma Não. das variáveis aí da carta. É Sim, isso? B1, sim. B2. Sim, tem aqui. Tipo, se eu fosse pega dirigindo um carro manual, eu tendo a carta do B, automático, tal, eu poderia ter Sim. suspensão de Da dirigir. suspensão. Então, para isso, assim, eu estava grávida de 8 meses já, não Sim, dava tinha mais tempo de eu isso fazer ainda. essa troca, porque demora muito para fazer essa Você troca. queria. Mas aí eu Tivesse falei, tempo. não, vamos no manual mesmo, e seja o que Deus quiser, e E deu como é tudo que foi? certo. Aí você fez as autoescolas, as aulas grávida Sim, e a prova grávida também? sim, tava com 8 meses e algumas semanas. Então você já dirigiu levando uma pessoa contigo. Já tava já tinha pilotando uma- com ela. Não, tinha uma e passageira assim, o que Mas aí, olha aí a multa. Essa pessoa estava no passageiro? Não estava contigo no seu colo. Olha. Aí essa carta é a AM. Mas olha, de verdade, no Brasil, tinham coisas que aqui eles pedem que no Brasil não pedem. Por exemplo. Por exemplo, você contornar o passeio em marcha O atrás. que é o passeio, gente? Eita. Então, contornar o passeio em marcha atrás é você estar numa curva, numa calçada, numa curva, e você tem que dar ré no carro, contornando essa curva. Eu não conseguia fazer. De ré. E o carro não pode eu não conseguia sair. fazer. O carro eu ele não nem, pode eu não ia nem sair. entender o que Traduzindo, estava é fazer uma curva de ré. E fazer uma curva de ré. Só que sem sair do... Sim. Fazer certinho a Sem, curva. exatamente. Para tudo. Fernanda, Sim. já contornou o Chegou passeio nisso? dando marcha atrás? Ainda não. Meu Deus. A minha segunda vez que eu peguei o carro, né? Que foi a segunda aula, eu passei uns apuros. Né? A primeira Por já exemplo, foi... conta. Da passadeira eu vi ali perto do restaurante. Não, Parou o não. centro ali que eu vi. Não, porque assim, a minha primeira aula foi com uma instrutora. Aham. A minha segunda já foi com a outra. Ah, Porque mudou? sim, porque a instrutora ela tinha pedido... Saiu da autoescola, Uhum. da escola de condução. Uhum. E quem me deu a aula naquele dia foi, acho que, a dona da autoescola. Só que, assim, ela é muito experiente, percebi. A questão é que foi ela e mais uma comigo. Uma aluna. Então, imagina, a minha segunda vez, eu não tinha saído com o carro ainda, porque a primeira foi aqui. Uhum. Então, eu comecei a andar. E o com carro é manual? Manual. Uhum. E a aluna que estava com ela estava grávida. E Nossa. não falava português. Nossa. Então, elas conversavam do meu lado, Uhum. em outra língua, e eu querendo saber o que fazia pela segunda vez. Então, ela esqueceu de te dar aula, ficou de papo. Não, ela me deu, só Ah. que assim, no tempo dela. Entendi. E aí ela, onde você vai? O que você vai fazer? Eu falo, Então, Você que tem que me eu dizer. quero que você me diga, não é? Você que é minha instrutora. Né? Me instrua. lá. E assim, Deus. imagina, uma pessoa, segunda vez que pega o carro, uma grávida lá atrás, com a barriga Que desse responsabilidade, né? Que Ai, responsa. Que não. pressão, né? Ai, não. Que pressão. tamanho. Foi. Complicado. né? Não, e aqui também tem um tema. Cuidado quando você vier dirigir aqui, porque existem muitas pessoas idosas dirigindo. Assim, de uma Sim. maneira... Sim. Eu sou do Rio de Janeiro, Não só dirigindo. ela é de São Paulo, Exitosa. Porena de Niterói do Rio de Janeiro, Curitiba do Paraná. Curitiba. Então temos aqui, né, situações bem diversificadas. Você já viu na tua cidade, lá no Brasil, tantas pessoas idosas dirigindo Não. como aqui? Não. 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 Você? Não. No Rio, eu nem preciso falar. Não. Não. Então, assim, é muito comum. Então, normalmente, as pessoas mais idosas já não têm tanto reflexo, não têm tanta habilidade, né, para estar ali. E eu acho bonito, eu acho
muito legal, digno, assim. Uma pessoa idosa tá dirigindo ali, amarradona, porque é uma autonomia fantástica, né? Os carros aqui também são mais em conta, aquela coisa toda. Mas tem um lance curioso que tem uns carrinhos chamados Mata Velho. Já ouviram falar do Mata Velho? Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu só ouvi falar aqui em português que me disse, não, que daí é o Mata Velho. Eu falei, Mata Velho por quê? Porque ela falou que são uns carrinhos muito pequenos, tipo os Smart. Ou melhor, eu acho que é o avô do Smart. É muito pequenininho e não dá velocidade. É tipo um... Esse é um de Mata Velho que o velho morre ali dirigindo, tá chegando no destino. Oh, meu Deus. Porque demora. Não, é de verdade. Eu ri demais quando o português me contou isso. E é muito comum esses carrinhos pequenos, principalmente no interior, que o senhorzinho vai na padaria ou vai noutra coisa, só pega o Mata Velho e vai... Só pra... E fica ali e vai. Diz que ele morre ali até chegar no destino. Por isso que é o Mata Velho. Eu não sei dessa questão, porque nós estamos em Lisboa. Lisboa quase não tem Não, carro. Lisboa não tem Mata Velho. Não tem Lá carro. no Montijo tem Mata Velho. No Moreiro do Montijo, em Alcochete tem Mata Velho. Lá em Palmela tem Mata Velho. Você vê que é mais afastado. Sim. O Mata Velho. Aqui os carros pequenos são os Smart. E é interessante também que aí, por conta também de ser uma população muito idosa dirigindo também, existem muito mais acidentes de pequeno importância nas rotundas, por exemplo, porque às vezes falta de um reflexo. Quantas vezes já na rotunda, aquela puxadinha que você consegue livrar porque a pessoa ia encostar, você puxou. E às vezes uma pessoa idosa você não tem esse reflexo, ela nem está enxergando tão bem para estar ali, mas eu acho isso também é um cuidado que você tem que ter quando você vai dirigir em Portugal, tá bem? Isso também é algo muito importante para você tomar nota, né? São as rotundas, né? Verdade. E também rotunda é muito importante, as pessoas aqui idosas, né? Que estão ao volante ali dirigindo. E também Portugal é um país, gente, com muita gente estrangeira dirigindo aqui. Então, o que acontece? Muitas pessoas não sabem as regras das rotundas. E ouço dos portugueses que nem eles mesmos sabem as regras da rotunda. Então, imagina um estrangeiro. Imagina você que vem. Então, estamos aqui na selva, irmão. É isso, sabe? Tudo bem que não se compara aos grandes centros do Rio de Janeiro, São Paulo, que as pessoas não têm educação para dirigir. Não é isso. Mas eu digo uma selva no sentido de que vem um estrangeiro lá da Noruega ou de repente, de Alemanha, de França, dos Estados Unidos, vem um brasileiro e todo mundo se encontra onde? Na rotunda. Aí é um salve-se quem puder. E, Rogério, também tem uma e os idosos regra também na rotunda. que ela é uma regra de trânsito, mas que se a pessoa também não estudou na autoescola, ela não vai saber, que é a regra de cedência de passagem quem vem pela direita. Gente, você vê como é que é? Ela conhece o negócio, porque ela só errou uma questão na prova. Eu tô aqui tentando entender ainda o que é a regra de cedência, vai. Mas existe essa regra de cedência de passagem em que muitas pessoas, assim, acabam... Eu já vi até... Antes de fazer a autoescola, o Rogério passava num lugar e sempre buzinavam para ele. E a gente, caramba, mas o que eu tô fazendo de errado aqui e tudo mais? E a regra de cedência de passagem se não tem ali um sinal de prioridade, um sinal de que você está na via prioritária, você sempre tem que dar prioridade de quem vem da direita. Então, mesmo se você está numa rua principal, isso é louco. não tem... Isso é louco. Quem vem da direita tem prioridade. Então, quem sabe essa regra, vai com tudo na direita e ainda te xinga e buzina, porque você... Minha mãe, tadinha. E você tá achando que tá certo. Tá ali, e assim, isso não é uma coisa comum, né? Mas essa é uma das também que dá muito acidente de lateral, porque vem da direita e o cara bate. E aí... Chama abarroar. Abarroar. Parece francês, né? Abarroar o carro. Mas assim, nas rotundas eu acho que é muita falta de entendimento do que é a regra de rotunda mesmo. Ah, não, sem dúvida. Aí você tem as pessoas que não conhecem a regra de rotunda daqui de Portugal, tem os idosos, tem a pessoa que não tem educação, então todo mundo se encontra na rotunda. Tem que ter muita atenção. E é muito complicado. E outra coisa também que eu percebo aqui, assim, eu nunca vi, ou melhor, me lembro de poucos, cara, são 7 anos, quase 8 que eu estou aqui. Em Lisboa, eu me lembro, assim, e eu pego a segunda circular quase todo dia para voltar para casa, ou para o Porto, mas foram poucas as vezes que eu vi um acidente grave, assim... De carro capotado. Como eu vejo, às vezes, no Rio, cara. Nossa. Rio de Janeiro, Léo, segunda-feira e sábado de manhã são dias que mais tem acidente. Porque o pessoal de sexta-feira enche a cara e amanhece no poste, agarrado. Domingo enche a cara e segunda-feira de manhã tá lá no poste agarrado, dormindo no poste. O capotado, porque, pronto.
Aqui, é minha percepção, tá, gente? Eu não vejo tanto. O que eu vejo muito, e às vezes toda semana, até quase, é o acidente de trem que eu chamo. Que agarra aquele três. toquezinho na traseira. Um Um do outro. Gavetamento. Gavetamento. Mas isso aí é falta de conhecimento da regra, de você manter a distância de segurança. Tem E muita As pessoas desatenção não também. mantêm distância de Você segurança. já pensou em abrir assim um EVP Drive? Você conhece bem a Mas autoescola. uai, o pessoal anda tudo muito Tem pertinho, uma aí distância. não Sim, dá isso é tempo, Man, né? De anda ter muito reflexo. colado, muito colado. Eu não sei se são os portugueses, se são outras pessoas, porque às vezes eu estou dirigindo aqui na minha via, na velocidade padrão. Na minha frente tem 2 carros, 3 para frente. Aparece alguém atrás de mim, colando e piscando. E eu penso, peraí. Pra onde ele vai, né? Pra onde que eu vou? Pra onde que ele quer ir? Porque eu não vou sair daqui pra direita pra ele ficar no meu lugar. Porque não dá pra ele passar. Agora, se eu tô... Se eu tô devagarinho, não tem ninguém na minha... Tô ali no Mata Velho. Devagarinho na esquerda. Eu vou ficar... claro, normal. Agora, tem mais 15 na minha frente. E o boneco fica piscando atrás de mim. Aí o que eu faço? Dou uma freadinha e vou empurrando ele pra trás também, pra ele ficar ligado. Agora, aqui em 2018 também, se eu não tô em erro, ou 19, acho que foi 18, isso na autoestrada, tá? Tô falando onde eu tava na autoestrada. A autoestrada é assim. E eu fui pro Porto esses dias com o Thiago, português que trabalha conosco, e eu achei impressionante a educação dele no trânsito, que eu não tenho, confesso, não tenho. Pro Porto são quase 4 pistas na A1. Praticamente. 3 ou 4 lá. Então, é muito, muito grande, né? E eu sempre vou na esquerda. Ali, com o pé embaixo, para a esquerda. Por isso que chegam as multas, Fernanda. Pronto. E aí, o que tem que fazer? Você está erradíssimo, porque esquerda é somente e para tão emergência. somente para carro de emergência. Exato. Mas eu pensei e penso de maneira errada. Desculpa, GNR. Não tem carro de emergência atrás de mim, eu vou continuar aqui na esquerda. Está errado. Tá Você errado. tem que... Quando aconteceu, você ultrapassa o carro da frente esquerda E e volta. volta para a direita, se não para o meio, se não na direita. Mais à direita possível. Exatamente, esse é o termo correto da doutora aqui, ó. Mais à direita possível. Mas eu sempre fico ou na esquerda ou no meio. Tá errado. Todo errado. A esquerda é para ultrapassar. Aí, ou nesse emergência. caso, eu entendo que se tivesse uma pessoa atrás, né, estava errado. Mas nas vias aqui de acesso, os caras ficam colados atrás de mim. Sim. Só que eles não têm visão de trânsito, porque à frente, já tem mais 15. Eu não vou Tem sair para que você fazer, ficar. Eu não vou sair. Só vai trocar posição com ele. E para quê? Aí que eu penso, tem abraço e faça a ultrapassagem, mas não acontece. Mas acontece muitas rebatidas assim, sabe? Sim. De Por causa trem, que é disso. pum, 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 pum. E toda semana, quando chove então, rapaz, a miséria. Lascou. É Toda impaciência, semana- né? Impaciência das pessoas também é muito Mas eu acho, colado assim... no outro. Não sei como é que era no Rio e Não, São no Rio, Paulo, mas no Rio é uma selva, em ninguém tem Curitiba educação. mesmo não tem muito... No Paraná em geral, de outras cidades do Paraná, não tem essa questão de ficar buzinando muito. Aqui buzina-se muito. Muito. Qualquer coisa... Eu buzino também. Não, hoje eu já fui muito buzinar, mas estava demais. eu Hoje eu não já desisti da buzino buzina. nada, Já desisti, não não adianta. Mas a adianta. buzina é só pra quando você está em perigo iminente. Não, mas Deus. aqui... Não, E ajudar, tipo assim, existe um perigo iminente, você pode buzinar. Pra avisar. Mas ou pra- antes você pode verificar se o pisco resolve, se os 4 piscos resolvem, Nossa, que é o mas esse nosso tempo alerta. Uhum. Se não, se você tem que buzinar mesmo, por exemplo, é um idoso, é alguém, você é um bicho passando, aí você Um animal, né? é um animal, aí você é diferente. usa a buzina, mas é proibido usar a buzina Buzina, é proibido. dentro das localidades. Mas Dos bairros, Mas não dos respeitam. Qualquer Não, coisa... Não. Aqui eles amam a buzina. Nossa, Não, é Não, muita rapaz, buzina, eu acho muita que o buzina. carro sem buzina aqui nem é vendido. Porque Você entra na o pressão. carro é a buzina. Não, e se você se apavora, se você tá ali... Se a pessoa Assusta, não às vezes. Você você tá do lado fica do todo- ciclista, você vai buzinar, o cara pode cair, Pois né? é. Eu comentei com vocês da última vez que eu conduzi, né? Que foi a segunda que eu peguei o carro. Eu acho que deveria ser proibido buzinar para alguém que está aprendendo, alguém que está ali dentro do Eles carro. buzinam, Lá, é. porque buzinaram para mim. Buzina. Nossa. Pode se acostumar, vamos buzinar vamos mais, buzinar tá? muito. Buzinar mais. Você tira a mão pra fora e faz assim, ó, passa, faz só assim, não faz mais nada. E uma coisa importante também para dizer para os brasileiros que não estão acostumados, não são de Curitiba, não são lá do Paraná, que o pessoal é um pouco mais educado no trânsito, aqui É tanto, assim, né? não tem sinal. Você tem que parar. Se a pessoa apontou, a pessoa intencionou a entrar na passadeira, ou seja, na Faixa de pedestre. na faixa de Cara, pedestre, é impressionante isso. você precisa parar com antecedência. Não é esperar a pessoa entrar na passadeira para parar. Se a pessoa intencionou, tipo assim, você tem que prever a intenção da pessoa.
Né? Não, Então, e se a às vezes, pessoa... às vezes é legal que, eu não sei se vocês passaram por isso, aqui acontece Eu aqui em nem olho. Laranjeiras, lá perto de casa também, às vezes tem uns velhinhos que eles vêm e ficam na passadeira. Esperando. Aí eu paro, e eu não sei, acho que ele quer conversar com alguém, porque ele fala assim pra mim assim, Vem. aí eu, não, vai o senhor, ele, não, pode vir, eu não vou. Eu penso, mas não falo, se o senhor não vai, Então sai daí. Sai daí. Às vezes que ele quer conversar com alguém, tá sozinho em casa, ou a passadeira hoje, sabe? E ficaria assim, tipo guarda de trânsito. Você que parou, você tem que parar. Ele fica, vai. Não, não vou. Aí, sai daí, senhor, vai pra casa, toma um café. mas aí tem que tomar muito cuidado, porque... Porque aqui os A carros não ser quando é param, semáforo, aqui os né? carros param pra você passar na passadeira, os carros param. E é muito legal, porque, vou passar. Vou passar, você passa. Só que é perigoso. Eu lembro que eu fiquei aqui, acho que 1 ano e meio, 2 anos, sem pro Brasil. Acostumei com passadeira aqui. E eu tive em Niterói com essa senhora aqui. Ela que me puxou, porque o boneco estava no telefone, no WhatsApp, conversando. A passadeira, vou atravessar. Tava eu e ela e a mãe dela. Ah, sim. Vou atravessar. Ninguém parou. Ela me puxou assim, quase arrancou, Salvei a vida dele. quase arrancou meu ombro fora, me puxou de volta. O carro! Salvei a vida. Aí eu pensei, a passadeira. Eu falei, que não Não para. sei, Não parou, não não parou o para, primeiro, o não para. segundo, o terceiro. Não para. Mesmo o sem quarto. sinal, não para. Não tinha sinal, tá? A gente tem que sair correndo. Não tinha Quando sinal. dá a opção, aí opa, Vai, corre. agora vai. Porque quando tem sinal, você tem que esperar, prevalece o sinal. Ok, Sim, mas até não tinha aqui, isso sinal. aqui também. Claro, Quando mas não tem tinha sinal, sinal. prevalece o sinal. Eu tive que esperar o trânsito parar a fluência para eu conseguir atravessar. Mesmo que tenha aquela placa pé na faixa, né? Ah. No Não, Paraná não tem o pé tem, na não faixa. Não, não adianta. Lá no Paraná tem aquelas elevadas. As faixas pedestres elevadas, Aham. que tem é vermelha também, é Aham. diferente. Pra e tal. chamar a atenção, né? Daí tem um quebra-mola nela. Tal, daí E a- sim, aí tem que parar. Aham. E aqui, se você atropelar alguém, você fica devendo a tua vida para aquela pessoa, né? É, Porque tem você tem uma indenização absurda para Enorme. pagar e ainda pode ser preso. Então, dependendo Pois é. se você estiver alcoolizado, se tiver com alguma... e aqui as coisas realmente funcionam, né? Funcionam. Nesse sentido. Não, cara, outro dia eu tava indo pra É. casa, tava eu, Poliana, minha mãe e só, indo pra casa. E aí, eu não tenho costume de beber bebida alcoólica com frequência. É festa e olhe lá, né? É nesse dia, cara, na hora do almoço, quase que eu tomei uma tacinha de vinho. Mas foi assim, aquele quase. Que minha mãe falou assim, meu filho. Eu falei, tá bem, mãe. Né? Olha. A mãe. Mãe, cara. Mãe, dona mãe, Diego. mãe, Conselho cara, de mãe, escuta. Aí minha mãe falou assim, meu filho. Eu falei, tá bem, mãe. Tava calor. Eu falei, não, deixa... Não, tava calor. Tava frio. Tá frio. frio. Que eu tomo vinho, vim pra dar aquela esquentadinha e tal. Hora do almoço, tava com ela. Não tomei. Água. Eu desci água. Beleza, eu fui pra casa. Hora do almoço. Cara, chegando em casa, do nada, subi assim a pontezinha, quando eu desci, operação stop. Aí eu tava com aquele carro antigo, carro grande. Aí minha mãe, a pessoa do Rio, quando vê a polícia, você fica, polícia! Porque É verdade. minha mãe, a polícia, meu filho, é a polícia! Ué, Mas tá devendo. Aí eu falei, mãe, a senhora tá com cocaína no bolso? Tem um um não, mandato mas é a pra polícia, senhora." meu filho! Eu falei, eu tô vendo que é a polícia. Ele não vai parar. Nunca me pararam com esse carro. Não é comum, mas, né, vamos lá ver. Eu tô bem trajado. Também, a senhora também. Não vão nos parar. Não vai ter problema. E se parar, não tô devendo nada. Tá com cocaína aí? Não, mas é a polícia, meu filho. Mãe. Cara, aí tô andando, pá. Vamos de cinto. Não, tava sem cinto e tal. Aí o cara encosta. Falei, ih, mãe, você é boca, né, rapaz? Mãe. Encosta aí. Aí o cara chegou, perguntou, bom dia, tudo bem e tal. Documento do veículo, por favor. Aí, documento do veículo, ok. Sua habilitação, por favor. Habilitação, por parte, né? Parcela. Habilitação, tudo. folhando. A sua identidade. Aqui, por favor. Então, tudo ok? Ok. Pode me acompanhar, por favor? Eu falei, senhor oficial, tá tudo bem? Não, sim, é só rotina. Ok. Desci do carro, fui à frente do carro, mais à frente do carro. E minha mãe já com a cara do vidro assim, ó. Olhando aqui. O que tá acontecendo? Meu filho! Aí ele falou, o senhor bebeu alguma bebida alcoólica? Eu falei, não, hora do almoço. que ia beber, Glória a né? Deus. Hora do almoço. O senhor vai passar por um teste de Bafômetro. não é bafômetro aqui, deu outro nome lá. Aí o senhor vai soprar, ó, descartável, tá? Uma educação, cara. Descartável, também sopra aqui até eu dizer que pare. Ou até apitar alguma coisinha. Não, tudo bem, apitei. Soprei lá e tal. Zerado. Aí eu pensei, mãe. Tivesse. Mãe. Não, tava comigo. Mãe. Aí, beleza, eu falei assim, ó, tudo bem? Não, tudo bem. Eu falei, mas qual que seria aqui o se fosse uma limite. tacinha de vinho, de repente, falei, depende, taça de vinho, dependendo da 0,5 aqui. você Do poderia vinho e tudo. até 0,5 você poderia ser multado,
paga a multa aqui na hora e segue. Leve. Passou mais um pouquinho, aí foi me dando... Até 1,2. 1,2 você já vai... Aí ele foi me sendo dando lá carregado. as pancadinhas, né? E aí... Mas tá tudo bem? Não, tudo bem, o senhor tá liberado, pode ir. Aí entrei no carro e sentei. Aí a mãe falou o quê? Falei. Clássica frase, mãe. Te eu te avisei, né? Eu falei, mãe, avisou. Mas, mãe, nunca me aconteceu isso aqui em Portugal há 5 anos. Isso foi, tem 2 anos para trás, né? Da próxima vez a senhora não vem comigo, não. Tá? Falei para ela. Mas acontece ao meio-dia, porque lá no Rio de Janeiro tem a Operação Lei Seca, que é só depois das 10 da noite, porque o pessoal justamente... É horário, né? Tem horário, na hora do almoço. Mas aqui tem um lance interessante, você que nos assiste. Por isso, o cuidado. É muito comum, na hora do almoço, as pessoas aqui ser liberado, digamos assim, não ter problema. E até alguns mercados, como o Pingo Doce, Continente, tem uma zona lá de refeitório, eles vendem no menu já uma garrafinha de vinho, daquelas pequenas. Então, as pessoas bebem, às vezes, na hora do almoço, e vai trabalhar alegre, tranquilão, numa boa. É cultura. Então, assim, só que é óbvio que se dirigir, não beba, né? Ou se beber, não dirija, né? Aquela coisa toda. Então, acho que por isso que teve essa operação na hora do almoço, justamente para tentar pegar ali uma pessoa, né, desavisada. Que bebeu uma taça de vinho, por exemplo. Não, isso é muito complicado. E também tem a questão aqui dos radares, né? Radar móvel. Também tem aqui em Portugal. Radar móvel, lembro que uma vez eu fui, né, agraciado aí, fui escolhido aí, levei uma multa do Algarve, porque é um tapetão, amigo, a estrada. Sim, claro. 120 ali a velocidade. É nunca que você vai 120 quando o carro vai mais, né? Então, assim, é muito cuidado ao dirigir, mesmo, você nem sente. E agora aqui em Portugal, esse ano implantaram também os radares de velocidade média por determinada distância. Então, vindo às vezes do Porto para cá na A1, chegaria mais ou menos antes de Aveiras, não é Aveiras, você entra num circuito, tem um radar ali, e o Waze avisa, essa zona, até não sei aonde, daqui a X quilômetros, está sujeita a radar de velocidade média. Ou seja, não adianta você só dar aquela freadinha no radar e depois esticar. Ele vai fazer o cálculo e todo ali. Vai fazer a recolha do tributo, como fala, né? Mais bonitinho. Gente, olha que legal esse podcast, muito interessante. Aprendi hoje também com a doutora aqui, né? A professora aqui, né? Do IMT. Eu acho, Renato, que eu já consegui zerar aqui tudo que estava suposto. Já falei sobre CNH. Se você que nos assiste não foi contemplado, tem alguma dúvida sobre esse episódio, sobre cuidado ao dirigir em Portugal, sobre como renovar a sua carteira, você pode pôr aqui nos comentários, que vamos ter todo o gosto em tentar responder você, ou recriar, fazer um remake desse episódio para trazer mais informação. Mas o importante é que você nos ajude a colocar aqui nos comentários como foi a sua experiência, o que você espera, né? Temos aqui a Fernanda na autoescola, a Poliana que já passou pela autoescola, o Léo também que dirige hoje com a sua carteira de motorista do Brasil ainda aqui. Então a gente tentou criar aqui um conteúdo interessante para que você venha vencer em Portugal e também seja um bom motorista aqui, não é? Porque assim, Portugal tem excelentes estradas, é um dos países da União Europeia que melhor tem estrada, por isso que também isso influencia já um outro tema, que é a compra ou a venda dos carros usados aqui em Portugal. Um carro hoje com 10 anos em Portugal, muitas das vezes ele está muito bem conservado na suspensão dele. Sim. Por quê? Porque as estradas são muito boas, diferente de algumas regiões do Brasil, onde tem mais buraco do que asfalto, e aí um carro de 5 anos parece um carro de... uma chaleira velha fazendo barulho, né? Andando. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer já também aqui os nossos participantes, né? Poliana Machado, né? Que aqui está aspirante a professora também de escola de condução. Vou pegar aula com ela. Pega cola com ela. Conhece muito bem aqui as leis. Também queria dizer, Poliana, obrigado e suas últimas palavras para esse episódio. Olha, muito obrigada aí pela oportunidade de estar participando de mais um podcast, né? Dizer para quem está vindo, dirija com segurança, com consciência, estude também um pouco as regras de trânsito do país que você está vindo, mesmo que seja de férias, porque dores de cabeça com sinistro em carros alugados também é bem complicado. Então, a gente está aqui mesmo para orientar, ajudar aí a orientar o pessoal que quer dirigir aqui em Portugal. Muito bem, Poliana, obrigado pela tua participação. Como sempre, brilhantando aqui o nosso episódio, nosso podcast.
Leonardo Alcântara nunca mais será multado em Portugal, nunca mais nome de esquecerá, nunca mais esquecerá de renovar a carteira. Mas Últimas palavras aí, também. meu jovem. Muito obrigado também pelo convite, um prazer estar aqui com vocês todos. E é isso, é um alerta a todos que vêm para cá. É bom, aqui é muito bom, mas tem que estar ligado, tem que estar atento, alguns tem que estar cuidados. muito atento. E, se possível, renove antes de vir. Renova antes de vir, muito bom. Para ter mais tempo aí para você poder se organizar. Isso aí. É melhor. Legal, Léo. Obrigado pela tua participação. Fernanda, aspirante a motorista. Olha lá. Pois, também agradeço a oportunidade de estar falando hoje e dando experiências, né, falando da minha experiência. E um alerta que eu dou é, você que está aqui já em Portugal e ainda não tirou sua carta de condução, pesquise bem antes de fazer, porque você pode demorar muito mais tempo que você imagina para tirar uma carta de condução se você não pesquisar. Muito bem. 3 anos aqui. A Poliana está aqui para isso. Muito bem. Pessoal, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar conosco aqui até o final desse episódio. E, repito, temos aqui as redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso YouTube, se você estiver no Spotify, nosso Spotify, se você estiver aqui no YouTube, nosso website é vpconnect.pt. Espero você para vir vencer em Portugal conosco. Obrigado pela tua audiência. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.